Olá, estudantes, boa tarde. Hoje nossa aula será de Ciências, de número 35 na apostila, e fala sobre biomassa e biocombustível. Antes de falar da biomassa e do biocombustível, é interessante sabermos a definição de combustíveis, né? O que são combustíveis? São substâncias que queimamos para produzir calor. Esse calor produzido, ele pode ser utilizado para mover uma turbina nas usinas termoelétricas ou para acionar motores de veículos. Os combustíveis podem ser obtidos de fontes não renováveis, no caso dos combustíveis fósseis, e de fontes renováveis, no caso dos biocombustíveis. Hoje, conheceremos a diferença entre dois tipos de combustíveis, biomassa e biocombustível. A biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como as plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até do lixo. E o Brasil possui situação privilegiada para a produção de biomassa em larga escala, pois existem extensas áreas cultiváveis e condições climáticas favoráveis ao longo do ano. Temos como fonte energética alternativa, geradora da biomassa, a cana-de-açúcar, que é aproveitada para a produção de álcool. E temos também o bagaço da cana-de-açúcar, a casca do arroz, da castanha e do coco, que também são utilizados para gerar energia para as caldeiras. E no Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar é o principal recurso potencial para a geração de energia elétrica. E por ser uma fonte de energia renovável, a biomassa é uma alternativa viável para a substituição dos combustíveis fósseis e poluentes, no caso do petróleo e do carvão. Apesar de suas vantagens, existe uma desvantagem em relação à produção de biomassa, por comprometer a conservação das florestas e originar novas áreas de desmatamentos. Biocombustível é todo combustível feito de biomassa, ou seja, de origem natural, orgânica e não fossilizada, que não é feito a partir de combustíveis fósseis. E a matéria-prima pode vir de um animal, mas o mais comum é vir a partir dos vegetais. E como é produzido? Você já entendeu que eles são feitos a partir da biomassa, que é essa matéria orgânica, sendo assim as plantas oleaginosas, que são as mais usadas para produzir esse biocombustível. E eu posso destacar como a cana-de-açúcar, o milho, o trigo, a soja, mamona, babaçu, canola, dendê, pinhão, dentre outros. E nós temos as vantagens no uso dos biocombustíveis, como a baixa emissão de CO2, o aumento dos índices de exportação, podem ser cultivadas, então são renováveis, diminui a dependência em relação aos combustíveis fósseis, é uma alternativa de energia para a redução de aquecimento global, dentre outros. Nós temos a representação do ciclo de vida do biocombustível. Primeiro, nós temos a matéria-prima para o etanol ou biodiesel, que são colhidos e triturados. Depois, para o biodiesel, o óleo é extraído dos grãos, sementes e frutos. Para o etanol, os açúcares da cana e do milho, eles são separados. Daí vem o aquecimento, processamento e, no caso do etanol, acontece a fermentação e a destilação do álcool. Por último, nós temos o biodiesel, que vai para o tanque dos carros, que emite CO2. E o CO2, ele é absorvido pelas plantas enquanto cresce. E depois tem toda a renovação desse ciclo para a produção dos biocombustíveis.
E para finalizarmos, temos a atividade com 6 questões, onde temos questões de múltipla escolha e questões abertas. Leiam o texto, assistam o vídeo e, no caso de qualquer dúvida, estarei à disposição para atendê-los. E assim que finalizarem, sinalizem para eu poder registrar a frequência de vocês. Tenham uma ótima tarde.